Thank you very much. Muito obrigada pelo convite de vir aqui e mostrar os guias práticos clínicos. Há duas coisas que eu gostaria de começar. O primeiro é sobre essas diretrizes, eu vou tentar adereçá-los enquanto a gente apresenta os slides. E também eu tenho algumas animações aqui e tudo vai ser mostrado como uma coisa só. Então, alguns slides vai ter muita informação, mas eu vou tentar explicar o que está neles, tá? Então, o conteúdo que eu vou cobrir são quais são as diretrizes. A Rebeca já fez um trabalho fantástico, já me ajudou muito. Então, conectar isso com doenças raras e ter as diretrizes e também pensar na importância dessas diretrizes de maneira geral. Então, o que são essas diretrizes? Elas são regras e princípios que nós utilizamos para entender tratamentos. E nós temos diversos tipos de tratamentos e que eles também delineiam como que a gente tem que proceder com o tratamento com pacientes e também ajuda aos pacientes a formarem, a aderirem ao tratamento com seu consentimento. Essa tabela tem ideia de mostrar 3 tipos de diretrizes que nós vemos muito com o EB. E eu tentei mostrar uma progressão. Então, as diretrizes de consenso, ele provém informação de peritos e também fala das condições, tudo com base em evidências, em provas, para melhorar a qualidade de vida, e ele também produz informações e inclui também opiniões de especialistas e todo o background de toda a ciência por trás de todos os tratamentos. Então, nós temos ainda alguma pesquisa um tanto quanto limitada e todas as diretrizes práticas que elas otimizam o cuidado e provém recomendações. A metodologia é mais robusta e ela tem revisão sistemática de literatura, inclui evidências práticas e os benefícios e malefícios daquele tratamento. Pode incluir também o custo financeiro por detrás de você colocar esse tratamento em andamento. E você tem toda a ciência por trás, então ele também mostra as recomendações e podem ser pró ou contra algum tipo de recomendação. Nós também temos várias diretrizes, algumas são internacionais, outras são nacionais e outras são com base em empiria. A Rebeca falou desta sessão aqui, então veja aqui, esse é um diagrama da metodologia Gray. Embora haja diferenças nos diversos tipos de metodologias, todos eles têm algum elemento importante, algum elemento central chave. E nesse painel, a gente vê isso que é feito por peritos, especialistas, o paciente e o envolvimento público. Eles se alinham para formar um questionamento clínico de acordo com as prioridades. Então, essa área em específica, melhor dizendo, ela pensa em formular as questões e as questões pensa como que é a população, nesse caso, a população de EB, então que tipo de intervenção que está sendo feita. Pode ser um outro tratamento ou simplesmente nenhum tratamento. E aí o resultado que tende a ser uma atualização. Então, esse aqui é o PICAL, a gente já viu muito, e ele define as pesquisas para buscar literatura ou provas para adereçar uma pergunta que seja importante para nós. A seção azul aqui fala dos processos, e a gente vai falar disso daqui a pouco. As evidências são agrupadas e apresentadas a um painel para definir as recomendações. Então, eles escrevem o artigo, ela é submetida a uma publicação, revisão por pares, e aí nós passamos para a disseminação, implementação dessas diretrizes, e a gente usa muitas formas de fazer isso através de versão, treinamento para pacientes, processos e workshops e oficinas.
Então, a gente espera que as guidelines, que as diretrizes sejam avaliadas e onde que elas estejam fazendo o que elas fazem. Então, a literatura, elas têm praticamente a mesma idade da literatura, então ela tem que estar atualizada a cada 3 ou 5 anos. Elas podem ser atualizadas antes se surgir algum tratamento inovador, e aí era atualizada bem antes. E aí o ciclo se reinicia. Então, de novo, esse daqui é um outro diagrama sobre a metodologia de Gray, e a seção de cima segue o sistema de trabalho, seguindo a geração de perguntas PICO, e ele prioriza o tipo de pergunta que advém da literatura e colocada aqui no processo de Gray. Então, você pode subir ou descer de acordo com as evidências que você recebe. E aqui o de cima, ele vem para o painel e a porção são a parte de recomendações, onde eles podem definir quais são as recomendações. Aí vem a ser publicado. E depois, só para dar um histórico, só para dizer o tempo que isso aqui tem, até que ele vire uma diretriz da Deborah. Isso foi em 2012. A Deborah começou a publicação de diretrizes de desenvolvimento dessa metodologia. E isso foi iniciado pelo Francis em 2012. Na época, os profissionais da saúde foram à Escócia para receberem treinamento sobre essa metodologia. Então, esse é um tipo de metodologia que foi fácil de ser compreendida e eles colocaram em prática na época. Em 2016, 3 de nós fomos mandados para aprender essas melhores práticas, para aprender a metodologia Gray, metodologia GRADE. E depois de 2019, a publicação britânica de dermatologia colocou que a GRADE Methodology era a principal a ser utilizada. O que isso significa? É que o Jornal Britânico de Dermatologia é uma diretriz primária onde todas as publicações são publicadas, todas as metodologias são publicadas para serem adotadas. É uma publicação muito cirúrgica, muito médica, então não todas as diretrizes que eles publicam são aplicadas. A segunda é o Orphanet, e a terceira escolha seria, dependendo da área clínica, por exemplo, nós tinha cuidado oral e bucal, e nós tínhamos um jornal especializado. Há ainda alguns logos aqui em volta, só para mostrar para vocês. Nós temos uma rede internacional, que é de fato o sistema desse network, que desenvolve diversas metodologias e diversas diretrizes de diversas áreas. E isso daqui tem um foco maior no método, e a gente tem que manter isso atualizado em relação aos novos métodos e principalmente os Red Scissors. Esta é a ferramenta para avaliar essas diretrizes. Então, nós utilizamos o GASP e aí nós fazemos uma avaliação positiva ou negativa. Essas ferramentas têm muitas sessões que incorporam o envolvimento do paciente e do público, e é extremamente importante que isso seja feito. Certo, eu vou passar aqui rapidamente. São formas diversas. Então, os desafios que nós enfrentamos com doenças raras, como nós falamos antes, então, o maior desafio com o EB é a literatura em si, que existe uma grande falta de publicação especializada, de testes, não há muitos dados estatísticos na literatura, não há um número alto de participantes, uma colaboração muito reduzida, disponibilidade limitadíssima de especialistas e, obviamente, financiamento que também é limitado. Agora, as vantagens, que é uma das coisas mais importantes aqui, não só para EB, mas outras doenças raras, é que a gente já possui grupos da Deborah que são liderados por pacientes. Isso há muitos. Então, nós temos uma comunidade EB, de pessoas que têm EB, que fazem
esse networking juntos. Nós temos peritos, especialistas trabalhando nessas redes. Pacientes também se envolvem e temos um grande número de pessoas que fazem trabalho voluntário. E esse eu acredito que é um dos maiores ganhos, a maior pérola que nós temos neste âmbito. Então, alguns fatos agora por detrás das diretrizes de CPGs. A Debra Internacional investiu muito para criar 21 diretrizes em vários países. Isso envolveu 23 países no mundo inteiro. E todas essas diretrizes têm mais de 25 das pessoas que convivem com o EB, fazendo parte disso. E isso é um esforço grandiosíssimo, porque, veja, as pessoas são o maior bem que nós podemos ter. Então, as diretrizes que nós tivemos, as mais normais, elas vêm do diagnóstico, diferentes tipos de eventos na vida de uma pessoa, incluíram sintomas e complicações. Esse infográfico simples é do que What If International, que mostra os diversos tipos de sintomas e complicações de alguém que vive com o EB enfrenta. E há muitas diretrizes aqui, na verdade 7, que trazem questionamentos. Algumas delas foram publicadas e outras já foram também atualizadas. Então, cuidado com a saúde. Isso foi atualizado pelo tratamento a feridas e tudo mais. E alguém chegou a perguntar de tratamento de feridas. Aqui nós temos as diretrizes que nós subdividimos dependendo do tipo de EB. Mas até o momento não há nenhuma. Isso a gente vê um pouco mais. Nós temos gestão de desofagio. Isso passa por uma revisão feita por pares. A Carolina e eu, nós pensamos anteriormente, nós fazemos parte desse painel, nós pensamos que isso vai ser publicado até o final do ano. Eles também cobriram atividades diárias e terapias. Então, veja, isso é um infográfico da Debra International sobre EB e nos diversos tipos de terapias que podem estar envolvidas na vida das pessoas com EB. Então, nós temos muitas outras diretrizes aqui. A Rebeca também mencionou outros países. Então, nós fizemos um grande esforço para que todas as diretrizes estivessem divididas em seções e pensando no país e nos recursos que eles podem ter. E também encontrar onde estão esses especialistas. Outra coisa que ela mencionou são essas ferramentas extras e informações nas sessões suplementares. Isso é muito útil, porque isso, de fato, delineia, te dá um norte em que tipo de dados você precisa. Então, você está coletando alguns dados que você precisa. E os últimos 4 tópicos ou diretrizes que nós incluímos estão aqui. Certo. Então, só para mencionar, a Debra International não é a única pessoa ou empresa ou instituição fazendo as diretrizes. Essa daqui é um voo curto, sim, mas mostra que há alguns países que estão pensando nos grupos, que estão criando diretrizes também. Então, alguns estão focando em diversos tipos de EB. Então, isso é muito importante. As pessoas investem tempo e dinheiro para para criar essas diretrizes. E como eu falei antes, por conta da importância de otimizar o tratamento para os pacientes, mas também pode ser utilizado com o seu Sistema Nacional de Saúde para melhorar o tratamento para pessoas que têm EB. Promove pesquisa e também é muito benéfico para as comunidades de doenças raras. Estes são alguns exemplos. Eu gostaria então agora de dizer muito obrigada. Estes são os agradecimentos. E nós falamos também da Debra Internacional e de todas as diretrizes que ela estabelece. Obrigada pela apresentação.